Vamos falar hoje sobre a substituta da novela As Filhas da Senhora Garcia no SBT, que já foi definida, né? Porque diz que se hoje sai o teaser dessa substituta, mas uns olheiros do Twitter, né? Um pessoal do Twitter aí que tem influência, que tem relações com a direção do SBT, de dublagem e tudo mais, confirmou que a novela Amar vai ser a substituta de As Filhas da Senhora Garcia no mês que vem. Mas a gente ainda está deixando assim, né? Vamos colocar como possível substituta. Já está em processo de dublagem, inclusive o processo de dublagem está sendo bem acelerado para que dê conta da estreia, que é daqui a muito pouco tempo, né? Mas Amar é uma história boa, pessoal. Eu já tinha visto a novela, mas assim, já tinha lido um pouco sobre ela, visto algumas coisas, mas achei muito fraca, uma novela muito feijão com arroz. Eu acho que é uma novela que não tem tanta força para segurar a audiência de As Filhas da Senhora Garcia, né? Que tem aí mostrado muita força, né? Elevou a audiência do horário. Falando sobre Amar, uma trama, uma novela. Amar tem um ponto entre o A e o M. Eu não entendo essa breguice da Televisa, porque a Televisa é brega, mas agora foi ao extremo, gente. Eu não entendi isso. Amar, donde el amor teje sus redes. O amor tece suas redes. É uma história de conta a história de Estrela, uma mãe solteira que volta à sua cidade natal após a morte de seu pai e se apaixona por Fábia, um pai viúvo, enfrentando obstáculos e a ambição de outros que tentam separar o casal e proteger seus próprios interesses. A produção é deste ano, 2025, e é uma adaptação da novela chilena Amar Profundo. O enredo principal fala de Estrela, vivida pela Eva Cedenio. Ela retorna à sua cidade, na cidade onde cresceu, após o falecimento de seu pai. Lá ela se apaixona por Fabian, vivido pelo David Zepeda, um pescador viúvo que luta para criar sua filha, Yasmin. O relacionamento do casal é ameaçado por um turbilhão de problemas, incluindo as intrigas de Érica Mendes, vivida pela Laura Carmine, que é a ex-namorada de Fabian, e a influência de Sérgio Falcón, Victor Gonzalez, um poderoso empresário e ex-parceiro de Estrela, que busca impedir essa união desse casal maravilhoso que se apaixonou da noite para o dia, como sempre. Os protagonistas precisam proteger seu bem-estar e de suas famílias. Diante disso, a gente vai ter um ambiente cheio de ambição, de maldades, toda aquela trama mexicana que você já conhece, né? A produção é da Televisa Univision, foi exibida no Las Estrellas, que é o principal canal da Televisa no México, entre fevereiro de 2025 até junho de 2025. Pelo menos isso. É baseada, né, numa série chilena de 2021, e no elenco principal estão aí, né, David Zepeda e Eva Cedenio. E essa Amar, pessoal, o que é que tem essa Amar além disso? Não tem mais nada. A história da novela é essa. Essa mulher que é mãe solo. Eu acredito que essa escolha tenha partido porque a Record estreou uma novela turca, né, que fez bastante sucesso, inclusive tem vídeo aqui no canal, inclusive, que também falava de uma mãe solo e que fez bastante sucesso. Então eu acho que o SBT quer trazer isso também, porque ser mãe solo, bailarê, barará, isso existe desde os anos 90, pessoal, que a mãe solo existe, né? Então eu acho a novela assim, só tem assim, o tema central da novela. Ela é mãe solo e volta para a cidade natal porque o pai faleceu. E lá vai encontrar conflitos. Mas assim, eu acho muito raso, eu acho muito pouco para o que a atual hoje está trazendo. Eu acho que tem temas muito mais interessantes. Fizemos um vídeo aqui no canal, separamos umas novelas. E lá a gente já cita essas novelas. Perdona-me nossos pecados, perdoa nossos pecados. Desenhando Teu Amor. São novelas que a gente sabe que tem força, que tem realmente como
fazer sucesso no SBT, como manter a audiência de As Filhas da Senhora Garcia, que não foi fácil conquistar, mas precisa de tramas fortes, e essa trama é muito pouco, é muito fraca. Não vejo força na novela. A novela não tem um enredo cativante, a novela não tem grandes reviravoltas, a novela não tem, é muito mais do mesmo, sabe? É um pescador, é uma mulher que vai se apaixonar, e aí, sabe, parece uma reprise dos personagens do David Zepé, dos últimos que ele fez, Minha Fortuna é Te Amar, sabe, aquele cara viúvo que cria um filho só. Então parece mais uma repaginada do que a gente já via nas novelas recentes. Não tem aquela força, sabe, um personagem diferente, distinto do que ele já tinha feito. Não tem. Como é que vai chamar sua atenção, a minha, nossa? Não vai chamar a atenção da gente, porque a gente não vai ver, sabe? Ah, mas o maior público é o público velho, terceira idade, então eles não vão saber disso. Gente, bem que sabe, sabia? Sabia que minha avó assiste essas novelas e ela fala sempre que às vezes parece mais do mesmo? Parece que é a mesma coisa? Ela é uma senhora, mas ela percebe isso. Então, assim, é uma coisa muito notória, sabe? Não tem como a gente ficar passando pano aqui. Eu acho que a escolha foi muito equivocada. Mas além dessa novela, além de Amar, que a gente não tem nem tanto o que falar aqui, porque não tem mais, gente. Não tem mais, eu não vou ficar aqui fuçando, não tem mais o que falar. Além dessa novela aí, o SBT também botou para dublagem a novela La História de Juana, que também, essa novela aí eu também não vejo também grandes, sabe? E Me Atrevo a Amar-te, que também já está em dublagem, ó. São 3 novelas aí, sabe? Que a gente vê que o SBT tá trabalhando, né, para produção. Mas digamos que venha uma dessas aí. Falando de Me Atrevo a Amar-te, né? É uma novela mexicana desse ano também, 2025. Conta a história de Alejandro, um empresário que retorna à sua cidade natal. Meu pai do céu, sempre retornando à cidade natal. Esse pessoal estava onde, hein? Para buscar vingança pela morte de sua mãe, mas se apaixona por Victoria, sem saber que ela pertence à família responsável pelo seu sofrimento. Já vimos isso em Quando Me Apaixono, no próprio SBT. Já vimos isso em tantas novelas. Eles não têm criatividade, pessoal. A trama gira em torno da vingança e romance, com segredos sombrios sendo revelados à medida que as vidas das duas famílias se entrelaçam sob a influência perversa de Débora, que também busca vingança. Então aí nós temos Alejandro como protagonista, buscando justiça pela morte da mãe. Temos Victoria, o grande amor de Alejandro, que não sabe da conexão entre suas famílias e a verdade por trás desses acontecimentos macabros. E temos Débora, a tia de Alejandro, e uma figura central da trama, motivada por vingança e manipulação, que se opõe ao relacionamento de Alejandro e Victoria. Então ela aí não concorda, não apoia esse relacionamento. Então vai ser uma pedra no sapato desses dois aí aventureiros, né? Mas aprofundando-se mais da sinopse de Me Atrevo a Amar-te, durante 3 gerações, a família Pérez Solés foi proprietária de uma enorme propriedade no México, sendo uma das famílias mais poderosas do país. O seu objetivo é sustentar o sucesso, e para isso, Valente, vivida pelo César Elvora, e sua filha Victoria, Kimberly dos Ramos, trabalham muito para manter o padrão de vida e a terra viva. Por outro lado, encontramos a família Sánchez Guerra. No passado, a mãe de Alejandro, vivida pelo Rodrigo Guirão, Cris Santa, e sua tia Débora, vivida pela Marlene Favela, trabalham na exploração das terras, trabalharam, né, na exploração das terras da família Pérez Soler, até que a primeira morre em estranhas circunstâncias. Após o trágico acontecimento, eles decidem se afastar da fazenda e Alejandra é criada por sua tia, uma mulher muito estranha e perturbada que guarda um grande rancor dos Pérez Solés. Muito mais tarde, já adulto, Alejandro retorna à cidade natal, transformando em um verdadeiro empresário, né? Ele já vem transformado, né, um empresário de sucesso, com a amarga lembrança do que aconteceu com a sua mãe
o jovem conhece Victoria e começa a se apaixonar por ela. Alejandro não sabe que ela pertence a essa família e que, por alguma intriga ainda não revelada, causou a morte de sua mãe. Aos poucos, as vidas das duas famílias se encontram novamente para truncar o romance dos jovens à medida que seus segredos são revelados, cada vez mais sombrios e mais perversos, sob a sombra espreitada de Débora, que também está disposta a tudo para alcançar sua tremenda vingança. Então aí, já é mais interessante essa sinopse do que a sinopse de Amar, porque pelo menos essa a gente já tem... achei mais forte, sabe? Já achei mais forte, é uma briga de família, né? As famílias se encontram e brigam, apesar de ser um tema muito parecido com uma outra novela também, que é A Força do Destino. As famílias brigam, mas pelo menos eu achei mais interessante, mais atrativa do que Amar, porque Amar não tem muito o que atrair, gente. Amar, 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 não tem, pessoal. No elenco dessa novela, Me Atrevo a Amar-te, temos a Kimberly dos Ramos, que ela é maravilhosa como vilã, mas aqui vai ser mocinha. Temos Rodrigo Guirão, eu acho que é assim, Guirão. Ele já fez a Rubi, é maravilhoso, eu achei ele um sabor. Marlene Favela, né? Débora, vai fazer a papel da Débora. E eu acho que nomes conhecidos só tem esses, pessoal. César Elvora, porque César Elvora é um ícone das novelas, né? Ele é também muito bom. Além dele, não temos mais nenhum nome conhecido, pessoal, assim que a gente lembre. Não temos, não. A audiência da novela foi uma audiência razoável. Agora, embora a gente fale de audiência aqui, é importante ressaltar que Amar, que é a novela que possivelmente está definida, né? Ela teve uma audiência muito boa lá no México, desde o início ao fim. Já Me Atrevo a Amar-te tem 87 episódios e ela não teve uma audiência tão boa no decorrer da novela, sabe? Ela ficou aí oscilando aí na audiência. Mas Me Atrevo a Amar-te teve uma audiência melhorzinha. Então a gente já vê que se for por audiência, né, se você estiver escolhendo a novela por audiência lá no México, vai ver que a Amar já tem a ganho por causa disso, né? Por causa dessa questão de audiência. Mas e a história de Juana, né, pessoal? Pra gente terminar o vídeo para não ficar muito longo. A História de Juana é uma novela mexicana, né? Mexicana, produzida por Patricio Wills, pela W Studios e para a Televisa Univision. A W Studios produziu esses remakes aí da Fábrica de Sonhos. A Usurpadora, Rubi, Cuna de Lobos. Essas novelas aí foram produzidas pela W Studios em parceria com a Televisa Univision. Então a História de Juana também foi dessa mesma forma. É uma versão da história venezuelana de 2002, criada pela Perla Farias, Juana la Virgen. É protagonizada pela Camila Valero e Brandon Peniche. Então, assim, pelo menos temos Brandon Peniche, que está em As Filhas da Senhora Garcia, para poder atrair o público, né? Pelo menos temos isso, uma coisa positiva até agora. E é antagonizada por Fabiola Guarzardo. Meu pai, essa Fabiola Guarzardo. Eu quero falar bem espanhol porque aqui precisa, né? Guadarro, isso mesmo. Irina Bravia, que também é conhecida já por nós, né? Alguns papéis. Ela é a ex do Gabriel Soto. E Alex Ayla. Temos essa aí, Alex, que sempre também faz papel de vilão. Também está fazendo vilanismo em La História de Juana. Sobre o enredo da novela, pessoal. Juana Guadalupe Bravo é uma charmosa e ousada virgem de 20 anos que tem como objetivo se formar em engenharia. Ela é a primeira mulher da família a fazer faculdade, só pensa em melhorar de vida. Durante um exame de saúde, ela é engravida por engano através de um procedimento de inseminação artificial. A vida de Juana vira de cabeça para baixo e ela tem que aprender a vivenciar a maternidade sem antes ter pensado pela experiência de ser mulher e de se apaixonar. Ou seja, ela vai engravidar sendo virgem, pessoal. Olha que coisa, né? O pai do bebê é Gabriel Rubio, um homem poderoso que recentemente sobreviveu a um câncer. Essa experiência
o faz repensar sua vida e seus objetivos ao perceber que lhe falta algo que não faz sentir a sua vida continuar assim após a morte, né? O que é que falta, né, para poder dar aquele boom, aquela força de lutar pela vida? Um filho. É isso que falta. Então a Camila Valério vive a Juana Guadalupe, que é essa jovem que engravida mesmo sendo virgem, né, por um engano aí, por um erro, por uma obra do destino. O Brandon Peniche vive o Gabriel Rubio, que é esse mocinho que vai engravidar ela mesmo sem ter contato nenhum. A Fabiola Guadarro é a Camila Mondes, a vilã. Cíntia Quibito é a Josefina. Irina Bravia, que também é vilã, vive a Paula. E é isso aí, pessoal. A novela também eu não achei um enredo tão interessante, porque engravidou por engano, ela é virgem aos 20 anos. Gente, é tão difícil encontrar alguém virgem aos 20 anos hoje em dia. Então também eu não acho muito bacana, não sei se daria certo a novela. Assim, é uma história diferente do que a gente vê. Pode ser que o público abrace, é um risco que se corre. Então, na minha opinião, entre essas 3 novelas, falando de audiências, da gente encerrar, a audiência foi baixa, pessoal. Foram apenas 65 capítulos, essa novela, e a audiência foi muito baixa, é uma novela do ano passado, de 2024. Então eu não sei se também daria muito certo, porque a audiência lá foi muito ruim no México. A audiência não foi boa. Mas a gente também não falou da audiência de Amar, né? A audiência de Amar foi boa, foi alta, e ela tem 90 capítulos. Então, de todas essas novelas, Amar, Me Atrevo a Amar-te e A História de Juana, Amar é a que mais tem capítulos, é a mais longa, tem 90 capítulos. Me Atrevo a Amar-te tem 87 capítulos e A História de Juana tem 65 capítulos. Dessas 3 aí que a gente já leu aqui, já discutiu, elenco, história, enredo, audiência, eu ficaria com Me Atrevo a Amar-te. Eu acho uma novela que tem mais força e mais interessante. Porém, se for para arriscar mesmo, já que a gente está arriscando tudo aqui, eu arriscaria a História de Juana, que foi um fracasso lá no México. Mas ela traz um diferencial, né? Uma história que a gente não vê muito, não é muito comum, né? Essa trama central. Gravidez por acidente, através de um procedimento que ela foi fazer, e ela é virgem, tudo isso. Então, imagina, né? Eu acho também muito bacana, muito diferente, que a gente não está vendo na TV esse tipo de tema aqui no Brasil. Eu acho que o SBT deveria arriscar nisso aí. E também tem o Brandon Peniche, que é um nome já conhecido, que também está em uma novela, já. Acho que daria super certo. Mas teria que ver se o SBT vai fazer isso. Hoje, domingo, dia 14 de setembro, o SBT vai divulgar o teaser da substituta lá da Fernanda Senhora Garcia. E, ao que tudo indica, será Amar. Vamos aguardar para ver. Mas essas são as 3 novelas que o SBT mandou para dublagem e que serão exibidas muito em breve no canal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, divulgue para amigos. Beijão e até qualquer hora, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui.